Então, vou apresentar um pouquinho sobre a minha avaliação semestral. Página inicial. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o meu caso clínico. A paciente Fernanda, de 26 anos, chegou ao laboratório para a realização de exame de sangue, exame de urina e teste de Covid nasofaringe de sangue. Fez seu cadastro, passou os dados, informou medicação contínua de anticoncepcional de N35 e mais em outro remédio de uso contínuo. Diz apresentar alguns sintomas, como dor de cabeça, fadiga, cansaço extremo. Após, passou para a coleta de urina e foi orientada da seguinte forma. Aqui eu trouxe as maneiras de como essa paciente é orientada a realizar o exame de urina, tá? Primeiramente se diz para começar a urina no vaso sanitário, para desprezar o primeiro jato de urina, e em seguida coletar a urina no frasco até completar a sua metade. Não colocar a parte interna da tampa em contato com a pia, vaso sanitário ou mãos, não encostar os frascos nas genitálias. Se não for possível a coleta da primeira urina da manhã, fique com a urina retida por 2 horas ou retenha a urina o máximo possível. Então, proceda como descrito acima. Informe ao laboratório o tempo de retenção urinária. Entregar a amostra ao laboratório imediatamente, caso não possa fazê-lo. Mantenha a urina na geladeira por no máximo 30 minutos e traga o mais rápido possível ao laboratório. Não transportar a urina em locais e superfícies que tenham contato com o sol. Aqui, um informativo de como deve ser realizada a coleta de urina. Tem todo o passo a passo, como se higienizar, como fazer a coleta, tudo bonitinho, para que fique mais fácil, além de falar para o paciente como fazer, ainda entregar essa orientação, porque às vezes na hora pode surgir alguma dúvida, para diminuir as chances de erros, aí acabamos entregando essas orientações. Aqui, após a coleta de urina, foi realizada no laboratório. Após as orientações, o paciente passou para a sala de coleta de sangue e coleta de secreção de nasofaringe. Na bancada, as instruções dos tubos para a coleta e a respectiva ordem de coleta. Aqui tem toda uma explicação para que serve cada um dos tubos, tá? Quando que eles são indicados, fazer a realização da coleta deles. E aqui algumas observações de por que é importante seguir essa ordem, porque pode dar alguma alteração nos exames, então aqui tem a explicação. Aqui eu coloquei a ordem correta para a coleta dos tubos a vácuo. Normalmente seguimos esta ordem, né? Primeiro o tubo azul, segundo o amarelo ou vermelho, normalmente eles se encontram na cor vermelha. Depois o verde, o roxo e o cinza. Essa ordem que segue, fica a plaquinha na parede. Aqui para a coleta tem algumas instruções de como funciona para realizá-la: apalpar a veia, colocar o garrote, desinfectar o local da punção, montar o sistema da coleta, realizar a punção venosa, inserir o tubo da coleta de sangue a vácuo, retirar o garrote do sangue, para o sangue fluir melhor, inverter o tubo, que é homogeneizar, né, para que a amostra não coagule, enfim, se for com anticoagulante. E aqui também as amostras prontas para análise, e daí a gente leva ao local indicado. Então, da paciente foram coletados 2 tubos vermelhos, né, um tubo roxo, e devidamente identificado com as etiquetas da paciente Fernanda. Após a coleta de sangue, passou para realizar a coleta da amostra de nasofaringe para Covid. Aqui temos um passo a passo para a coleta. Primeiramente, quem vai coletar vai higienizar as mãos, né, primeiramente com sabão, depois passar um álcool, colocar os equipamentos de proteção, identificar os tubos para o material infeccioso, avaliar a permeabilidade do nariz e boca, se a paciente consciente, pedir para suar o nariz em um lenço de papel antes do procedimento. Posicionar o paciente para o exame da coleta, que é com a cabeça levemente reclinada para trás. Retirar o swab na nasofaringe da embalagem e vai inserir nas 2 narinas. Depois vai fazer umas leves, girar de leve o swab até o final da narina. Aí, depois desse procedimento, vai colocar o swab dentro do pote específico para ele e vai fechar a tampa. Retirar os equipamentos, né, e depois descartar no lixo infectante e higienizar as mãos por fim.
Aqui tem um exemplo de como funciona essa coleta, né? Primeiro abre o saquinho, depois tira o cotonete, passa o cotonete no paciente e bota ele dentro do tubinho, vai quebrar a partezinha, a parte que sobra do suave. Após a coleta, todas as amostras do paciente se retirou, depois de a coleta de todas as amostras, a paciente saiu do laboratório e primeiramente foi colocado no setor de hematologia as amostras de sangue. O tubo sem anticoagulante ficou parado na instante até coagular, já o tubo roxo foram preparadas 3 lâminas. Primeiramente foi coletado o nome da paciente e o código do paciente após a realização da historegácia. E foi deixado na bancada secando para caso necessária confirmação do resultado. Neste meio tempo, o sangue do tubo vermelho coagulou, então foi levado à centrífuga por 15 minutos a 3.000 RPM. Enquanto o tubo vermelho da centrífuga foi realizado o EQU, o exame de urina. Primeiro passo, identificar os tubos corretamente, após pegar o tubo que foi feita a coleta e transferir para um tubo de 10 ml para fazer a leitura da fita. Após a leitura, não se observou nada alterado. Volume de 10 ml, cor amarelo claro, aspecto límpido, densidade de 1005, pH 6,5. Após a análise das características físicas, o tubo foi levado para a centrífuga por 10 minutos a 2.000 RPM. A amostra centrifugada foi descartada sobrenadente, feita a lâmina com sedimento, onde na objetiva 10 foram achadas raras células epiteliais, leucócitos 1 por campo e hemácias inferiores a 1 por campo. Não se observou a presença de cilindros e cristais. O primeiro tubo vermelho, já centrifugado, foi levado para análise, onde não se observou nenhum parâmetro alterado: glicose de 75 mg por decilitro, hemoglobina 5%, ureia de 20 mg por decilitro, creatinina de 0,6 mg por decilitro, HDL por 60 mg por decilitro, LDL 100, colesterol total 160 mg por decilitro. Valor de referência para a glicose, aqui eu acabei trazendo todos os valores de referências utilizados para fazerem os exames. Depois, o segundo tubo vermelho foi levado para realizar o teste rápido de COVID. Com uma pipeta foi pego 10 microlitros do plasma da amostra, ao qual foi colocado no pocinho do cassete. Após, acrescentamos 10 microlitros do reagente. O sangue e o reagente, então, passam pela fita absorvente, né? E depois de 10 a 15 minutos se faz a leitura do teste. Aqui tem uma explicação breve de como funciona, né? Como que é feito o passo a passo. Onde avaliam, né, os tipos de anticorpos, IgG e IgM. Aqui tem uma explicação breve de como se espera ler o resultado, negativo, positivo e um inválido. Após esperar o tempo, este foi o resultado da paciente, onde ela apresentou o IgG não reagente e o IgM reagente para a COVID. Após o teste rápido, para o teste rápido de nasofaringe, foi pego um tubo com a secreção colhida através do suave para a realização. O teste aplicou 5 gotas da amostra no dispositivo do teste. Então, esperar 15 a 20 minutos a leitura. Para os reagentes podem ser observados 2 minutos, em 2 minutos já consegue se observar, e aguarda tempo de 15 minutos para não reagentes. Não ler o teste depois, após os 20 minutos. Aqui, como se interpreta o resultado, né? Aqui o teste não reagente, o resultado reagente, aqui o inválido. E após 15 minutos que foi feito o teste da paciente, observou-se esse resultado sendo reagente. E aqui é a resolução do caso clínico. A paciente apresentou o exame de urina sem alterações. Na visualização microscópica da sedimentoscopia, onde foi visualizada a presença de raras células epiteliais, leucócitos 1 por campo, hemácias inferior a 1 por campo, que está dentro do valor de referência. Não se observou a presença de cilindros e cristais. Não se observou nenhum parâmetro alterado no exame de sangue. Os resultados estão dentro dos valores de referência. Já os testes rápidos para COVID apresentou o resultado reagente para o vírus e que está com infecção ativa. Então, sugere-se que a paciente possui uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, ativa no organismo. E esse foi o meu caso clínico da avaliação semestral.